Bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos desconstruir uma inovação científica que é, no mínimo, espetacular. Historicamente, há sempre um enorme obstáculo quando falamos do controle de qualidade de combustíveis. A análise tradicional exige equipamento de laboratório extremamente sofisticado, gigantesco e, claro, caríssimo. Normalmente, para garantir que o combustível que entra no motor é puro, as amostras têm de ir para um laboratório central. Isso significa atrasos e custos gigantes. Mas imaginem só, e se fosse possível meter esse laboratório de milhões de euros no bolso de um inspetor no terreno? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Para percebermos como isto é possível, temos de olhar para a tese de doutoramento de Afonso Filipe João, defendida em 2021 no Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia. É um trabalho académico super rigoroso na área da eletroquímica aplicada, mas que resolve um problema muito prático com um engenho simplesmente notável. Muito bem, o nosso roteiro para hoje é rápido e direto. Vamos arrancar com a ideia de levar a ciência para qualquer lado, passar pelo conceito de laboratório smartphone, ver como funcionam os sensores impressos em 3D, analisar a detecção de metais e o rastreio de antioxidantes e fechamos, claro, com o impacto real no mundo. Arrancamos então com o primeiro ponto. A ciência de alta tecnologia em qualquer lugar e a forma como isto democratiza a química analítica. O grande desafio desta investigação é desenvolver métodos que sejam super sensíveis, mas também incrivelmente acessíveis. Basicamente, tirar a ciência exata do ambiente fechado do laboratório. E a questão que se impõe é quase provocatória. Será que um telemóvel banal, a tecnologia que temos nas mãos todos os dias, consegue igualar a precisão de um laboratório caríssimo? A resposta, incrivelmente, é sim. E isto leva-nos logo ao segundo ponto da nossa agenda. O laboratório smartphone e como ele usa a colorimetria para detectar íons de ferro. A ideia de transformar um telemóvel banal numa ferramenta de detecção química é de uma genialidade tremenda. E o processo é super direto. Primeiro, coloca-se a amostra de etanol numa pequena câmara escura feita de plástico ABS, impressa em 3D, só para garantir que a iluminação é perfeitamente controlada. Depois, usando o flash do próprio smartphone e uma daquelas aplicações comuns de captura de cor, tira-se uma fotografia. O grande truque de magia acontece a seguir. O software converte os valores RGB da cor para uma escala de cinzentos. Esta conversão matemática simples permite relacionar a intensidade da cor diretamente com a quantidade de ferro na amostra. Hardware incrivelmente simples, aliado a software inteligente. E o que é verdadeiramente impressionante aqui é o limite de detecção. Estamos a falar de apenas 0,1 miligramas por litro. É uma sensibilidade brutal que prova que este laboratório de bolso não é só um truque tecnológico engraçado, é uma ferramenta com rigor analítico a sério. Mas claro, podíamos duvidar da fiabilidade. Para tirar as teimas, a investigação comparou o método do smartphone com a espectrofotometria convencional, que é o padrão de ouro nos laboratórios tradicionais. E sabem que mais? Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois. A resposta do telemóvel foi tão boa como a da máquina pesada e dispendiosa. Um verdadeiro game changer. Avançamos para o terceiro ponto, os sensores químicos impressos em 3D e o fábrico de eletrodos acessíveis. Ultrapassado o telemóvel, a investigação vira as atenções para as impressoras 3D, para criar sensores prontos a usar no terreno. E como é que isto se faz? Misturam-se filamentos normais de impressoras 3D, o famoso PLA, com materiais condutores como o negro de fumo e o grafeno. Estes filamentos são super baratos, mas o verdadeiro segredo está no passo seguinte. Eles levam um tratamento eletroquímico na superfície que remove o plástico isolante, deixando o material condutor exposto. O resultado? Um aumento drástico na sensibilidade do sensor. Ponto número 4 da nossa análise. Vamos ver isto na prática com a detecção de metais em combustível. Usando os tais elétrodos baratos de PLA em negro de fumo, o objetivo era encontrar metais pesados como cobre e chumbo no etanol. Para percebermos o rigor disto, entra aqui um termo académico um bocadinho mais pesado, a SWASV, ou voltametria de redissolução anódica de onda quadrada. Nome longo, certo? Mas pensem nisto apenas como uma técnica eletroquímica extremamente sofisticada. O mais espetacular no meio disto tudo é que esta técnica de ponta está a ser executada na perfeição por aquelas ferramentas simples impressas em 3D que acabámos de descrever. E os números corroboram tudo isto. Apesar de serem feitos numa impressora 3D caseira, a consistência entre os vários eletrodos é fascinante. O desvio padrão relativo é inferior a 5%, ou seja, estamos perante um método muito barato, mas altamente constante e fiável para os controles de qualidade mais exigentes. Passamos então ao quinto ponto, o rastreio de antioxidantes em biodiesel utilizando um sensor muito peculiar, uma caneta 3D de grafeno. Esta é capaz de ser a aplicação mais avançada do trabalho. Usar uma daquelas canetas 3D para monitorizar antioxidantes, especificamente no biodiesel e bioquerosene. A molécula-chave aqui é o TBHQ. É um antioxidante sintético vital adicionado aos biocombustíveis para impedir que eles se oxidem e se estraguem.
Monitorizar o TBHQ com precisão é absolutamente crítico para garantir que a energia renovável não perde a qualidade antes de chegar ao motor de um carro. Mais uma vez, preparem-se para os resultados. O limite de detecção para o TBHQ com o elétrodo de grafeno foi de 0,1 micromols por litro. É um nível de sensibilidade extraordinário que funciona numa gama muito vasta. E não nos podemos esquecer, estamos a falar de um sensor desenhado, literalmente à mão com uma caneta 3D. E a robustez deste sistema vai muito além da sensibilidade. O biodiesel é uma verdadeira sopa química complexa, cheia de elementos misturados. Mas mesmo na presença de vários metais comuns, como o ferro, o chumbo ou o crómio, o sensor não vacilou. Não houve qualquer interferência na capacidade de ler os níveis de TBHQ. Portanto, o método é super seletivo e está mais do que preparado para o mundo real. O que nos leva ao sexto e último ponto da nossa apresentação. Ciência portátil, impacto real. Juntando todas estas metodologias, o smartphone, as impressoras e as canetas 3D, o ponto vital é o que está destacado nesta citação final da tese. O que este trabalho consegue não é apenas publicar mais um artigo académico, é uma verdadeira mudança de paradigma. Muda completamente quem tem capacidade para fazer controles de qualidade de alto nível e, mais importante ainda, onde é que esse controle pode ser feito. Passamos de laboratórios centralizados para inspeções imediatas ali mesmo, na estação de serviço ou em regiões remotas. É mesmo fantástico pensar que toda esta revolução da química analítica que substitui aparelhos colossais por telemóveis e bocadinhos de plástico impresso começou e foi condensada neste único trabalho de doutoramento. É a ciência aplicada na sua melhor forma, cruzando o máximo rigor com uma acessibilidade sem precedentes. Para fecharmos em grande, deixo-vos com esta reflexão. Se ferramentas banais de consumo diário, como um simples telemóvel e uma caneta 3D, conseguem garantir a qualidade dos combustíveis complexos do futuro, que outros grandes problemas globais poderemos resolver apenas olhando de forma diferente para a tecnologia que já nos rodeia? As possibilidades, no mínimo, dão muito que pensar. Ficamos por aqui nesta nossa viagem pelo mundo da ciência democratizada. Um grande abraço e até à próxima.